Bom dia, boa tarde, boa noite, Brasil. Sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do Desfrucast. O podcast que, se não é o mais amado do Brasil, ainda vai ser. Então, quem fala aqui é a Ariane Drum, host do Desfrucast, e eu estou ao lado do meu esposo e sócio, Lucas Drum, que também é host do Desfrucast. Sejam todos muito bem-vindos ao Desfrucast. E qual o tema de hoje, mozão? Hoje a gente vai falar sobre planejamento sucessório, a importância de um bom planejamento para envolver amor, dinheiro, mas sem confusão. É um tema muito interessante, pois é algo que a gente vê como motivo de briga em muitas famílias, né? Geralmente as pessoas não se organizam antes. E a gente vê acontecendo em muitas famílias que quando perde um ente querido, acaba dando briga, acaba gerando conflitos na família aí por não ter um planejamento. Então, se você consegue se organizar anteriormente, né, fica muito mais tranquilo. E é sobre isso que a gente vai falar hoje. Muito bom. Eu tenho toda certeza que esse vai ser um tema de alta relevância, porque, como vocês sabem, nós somos especialistas em seguro de vida e também já passamos por algumas situações na nossa própria família. Então, quando uma pessoa vem a faltar, qual que é o primeiro problema? A primeira questão do funeral, que a maioria das pessoas acabam não se organizando. E daí vai para tal da vaquinha, né? Cada um dá um pouco ali para conseguir pagar os custos. E depois disso, com até 60 dias, tem a questão do inventário. Aí vem mais vários custos que geralmente as pessoas não têm o valor disponível e vai vindo um problema atrás do outro. E é sobre isso que nós vamos falar hoje. Mas antes de apresentar o nosso convidado, vamos para a patrocinadora oficial do nosso podcast, que é a nossa corretora de seguros, que é a Desfrute Seguros. Então, Desfrute Seguros é a nossa corretora de seguros, onde eu e o Lucas somos especialistas em seguro de vida e previdência privada. E qual é o nosso diferencial? Nós fazemos uma consultoria totalmente gratuita. Então, nós entendemos o caso de cada cliente. Nós falamos que cada cliente é único. Então, nós fazemos várias perguntas nessa primeira reunião, onde nós entendemos se o cliente tem filhos, se não tem, se tem plano de saúde, se não tem, como funciona a renda desse cliente, para nós vermos o que nós temos que proteger. Quando nós falamos em previdência privada, nós também entregamos um planejamento gratuito. Então, nós entendemos com quantos anos o nosso cliente quer se aposentar, com qual renda, e explicamos o que ele tem que fazer para chegar nesse objetivo. O nosso escritório ele fica em Cascavel, Paraná, mas nós atendemos todo o Brasil. Hoje temos clientes em 12 estados, estamos quase indo para 13, né? Se Deus quiser, vai dar certo, eu tenho uma proposta em andamento, dando certo. Vamos anunciar os 13 estados, então a gente está muito feliz aí com os clientes aí em todo o país. E até eu comentei que em todo podcast eu vou falar sobre alguma cobertura que nós temos no seguro de vida. Hoje eu vou frisar aqui na cobertura de morte natural, morte acidental, porque hoje nós vamos falar sobre inventário. Na consultoria que nós fazemos, até o nosso convidado é o nosso parceiro, então nós verificamos qual o custo que a família teria caso essa pessoa venha a faltar. Então, incluindo todos os impostos do inventário, incluindo inclusive o custo com advogado. Então, os nossos clientes hoje que estão segurados, caso eles venham a faltar, a família tem todo o valor para arcar com o custo do funeral, claro, né? Mas também com todos os custos do inventário, com advogado, para manter o padrão de vida da família. Então, nós fazemos todo esse cálculo para que o dinheiro não seja o problema. E é sobre isso que nós vamos falar hoje. Então, apresente o nosso convidado, Lucas Drum, que o pessoal está ansioso. E recebemos aqui hoje um amigo, Michel Trindade Amarilho, especialista em Direito das Famílias e Sucessões. Michel atuou na Advocacia Geral da União em 2015, na Justiça Federal em 2017 e no Ministério Público do Estado em 2019. Inclusive tem novidade aí, né? Há 5 anos está na frente do seu próprio escritório e também atua como juiz leigo no Tribunal de Justiça do Paraná, inclusive aqui de Cascavel. Seja muito bem-vindo, Michel. Obrigado, gente. Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu dizia até boa madrugada. Isso aí. Uma entrevista que eu dei, né? Porque vai saber, né? Hoje o mundo do podcast é totalmente atemporal. Então, obrigado pelo convite e vamos falar aí sobre essa sucessão e esse impacto aí que pode causar em famílias, mas também, né? A gente está aqui para sempre ajudar a resolver ou prevenir esses problemas. E
Show de bola essa apresentação aí, obrigado. Muito bom. Currículo de peso, né? Muito A gente bom. teve que resumir, porque olha... O currículo que ele Currículo é mandou, pesado, gente, hein? vamos jogar essa na roda? Ele mandou um currículo, gente, gigante. Ia dar 2 páginas só de currículo. Aí a gente pegou e deu uma resumida, né? Mas, enfim, tem muita experiência e tenho certeza que vai agregar muito aí pro nosso podcast. E vamos para a primeira pergunta, então, Michel. A gente está ansioso para saber sobre a sua história. Então, a gente gosta de sempre aqui nos podcasts pedir sobre a história das pessoas que nós entrevistamos, né? Para entender como que foi, o que te fez, né? O chegar até aqui, né? O porquê que você escolheu essa área de família e sucessões, que geralmente quando uma pessoa se especializa em uma área, ela tem um motivo, ela tem um propósito. Eu já conheço a história do Michel, eu sei que tem, né, algo por trás. Então, se você puder comentar, pessoal, sobre a tua história, sobre o porquê que você escolheu essa especialidade. Sim, sim. Então, começar desde do início, né, como fala, eu sou natural do Rio Grande do Sul, eu tenho família toda lá. Mas a gente sempre viveu longe da nossa família, né? Então, minha família é de São Borja, na fronteira do Rio Grande do Sul, e meu pai, como é funcionário público, ele era do Exército, hoje está na reserva, a gente sempre morou longe, né? Então, moramos numa cidade no Rio Grande do Sul, que é Cruz Alta, depois moramos em Tabatinga, na Amazônia, e aí viemos para Cascavel, isso já em 2010. Aí fiz o ensino médio até 13, né, concluí, e aí em 2014 eu inicio a faculdade. Inicio na Univel, né? Eu faço ela toda na Univel. E, curiosamente, em 2014 já é o primeiro contato que eu conheço a minha hoje sócia, né? A Lia hoje é minha sócia. Nós fundamos o escritório em 2020. Mas eu sempre digo, né? Nas histórias, contei para vocês quando nós nos conhecemos. Em 2020 o nosso escritório começa. Mas, na realidade, assim, o início dele, tudo que envolve essa ideia, ele começa em 2014. Porque... Você sabe muito bem que mesmo sendo marido e mulher aqui, que é o caso, a sociedade é complexa, né? É um casamento. É um casamento, isso mesmo. Então, ali em 2014 a gente começou a faculdade juntos. E já em 2015, na época, né, eu não trabalhava, não tinha 17 anos, eu queria fazer estágio. Né? Como é todo o início de faculdade de Direito, outras faculdades também têm a oportunidade de estágio. E aí eu fui atrás, né? E na época não tinha ninguém assim dentro da área, não tinha um padrinho, né, que a gente fala, não tinha um advogado, que é o pai advogado, enfim, um tio, não tinha. E aí vi que tinha oportunidades de estágios, só que eram necessários fazer processos seletivos. Aí eu fiz um processo seletivo para a Advocacia Geral da União, e aí passei lá e comecei a trabalhar lá. Na época, a gente atuava só na área da Previdência. Então, vocês mencionaram aí Previdência Privada também, que é uma área que vocês têm muita autonomia. Eu trabalhei com a Previdência no âmbito geral, e nesse órgão público que defendia o INSS, né? E aí, começamos a desempenhar um trabalho ali, e a minha chefe na época, que também era Lia, o nome dela, doutora Lia, procuradora, ela me pediu se tinha alguém para chamar para trabalhar. Se eu conhecia alguém de confiança. E essa parte de você indicar alguém para trabalhar é sempre complexo, né? Você indicar alguém para prestar um serviço já é complexo. Imagina alguém para trabalhar na empresa ou no órgão público. E aí, lembrei da minha hoje sócia, né? Da Lia. Então, ela foi lá, também passou pelos mesmos processos que eu. Nós começamos a trabalhar em 2015, 2016, ali na AGU. E aí, já começamos a entender realmente o perfil de trabalho. Conhecia já como que era o conhecimento técnico na faculdade ali, né? Por mais que fosse bem básico, né? Faculdade de Direito no início. Mas a gente já entendeu o perfil de cada um. Aí depois eu fui para a Justiça Federal, trabalhei também no Ministério Público como residente. Daí, em 2020, é aberto o Amarilli Pendiuk, né? Que é o nome do nosso escritório. Tudo isso com base em 2 pontos, assim, de realmente entender as variedades desses órgãos públicos, principalmente no âmbito jurídico, né? E no Ministério Público eu tive muito contato com família e sucessões. Então o Ministério Público, para quem não sabe, ele intervém em processos que existem em crianças ou adolescentes. Então um divórcio, uma guarda, um inventário. O Ministério Público ele vai dar um parecer representado pelo Ministério, pelo promotor de justiça, que é o membro ali do Ministério Público. Ele vai dar um parecer no sentido de, não, realmente esse inventário aqui está tudo regular, pode dar o prosseguimento.
E na época eu via assim com atenção. Eu lembro que na promotoria que eu trabalhava, era na cidade chamada Formosa do Oeste, perto aqui de Assis Chateaubriand, tinha 100 processos. A maioria era criminal, que a gente também atuava, né? Mas tinha ali seus 3%, 4% de inventário que eu separava assim o pós-expediente para ficar olhando assim, principalmente a forma que um advogado se manifestava, a forma que o juiz se manifestava. E nessa época eu já tinha uma certa certeza que eu não queria mais atuar no âmbito público, assim, estudar para concurso. Então, visualizando essas oportunidades, tudo isso de uma forma bem inocente, diria eu, né? Então, via a parte da sucessão, da família e sucessão, uma coisa interessante, né? E nessa época que eu estava pensativo, isso início de 2020 já, a Lia, sem pretensão alguma, mandou uma mensagem para mim no WhatsApp, isso num sábado. E se a gente abrir um escritório? De tarde, assim, lembro que era um dia, assim, que não tava legal, pensando, sabe, cara, eu não quero isso, o que vai acontecer nos próximos meses aí, próximos anos, eu não sei se eu vou ser feliz se eu for aprovado num concurso aí, por mais que seja bem remunerado, eu ficava me perguntando isso. E não sou isso de forma romântica, né? Realmente eu pensava mesmo, cara, será que eu vou estar realmente realizado em estar ali fazendo esse serviço, operando dessa forma no direito? E aí minha sócia mandou essa mensagem sem pretensão alguma, eu entendi que eram alguns recados aí. Então, em 2020, a gente abriu o escritório e aí começamos já a atuar nessas partes que nós tínhamos experiência, né? Previdência lá atrás, e aí, né, nós, por uma forma estratégica, resolvemos já a partir de 2021, 2022, concentrar mesmo na sucessão. Então, essa é a nossa história básica aí, do básico, bem aos poucos, assim, mas é nessa linha, assim. Sei que a gente construiu com base nesses estágios, nessas experiências aí fora da faculdade, né? Trabalhando mesmo, né? Muito legal. Até você comentou, né, que você ficava depois do expediente vendo inventário e tal, então era algo que já brilhava teus olhos, né? Exato. Assim, dentro da área de concursos públicos, não são áreas, assim, massivas que cobram, né? E na época eu tinha uma vontade de estudar, mas já estava meio que diminuindo isso para concurso, né? Então eu lembro que estrategicamente não era estratégico, repetindo o termo, estudar mais a parte sucessória, porque, sei lá, tinha 100 questões numa prova, 2 era sucessão. Daí eu comecei a perceber que realmente não fazia sentido estudar mais para concurso, realmente tinha que entrar para a advocacia mesmo. Então fazia mesmo isso. Depois era o meu horário de expediente, o fórum geralmente tem expediente do meio-dia às 7 aqui no Paraná, né? E o Ministério Público vai na mesma linha. Então o meu horário era meio-dia às 7. Então eu chegava a meio-dia, o horário normal, só que às 7 horas, cidade pequena lá, até hoje deve ser uma casa lá, essa promotoria. Aí tinha a chave lá, enfim, e ficava depois do expediente estudando e vendo coisas, como fazer, como não fazer. Era interessante, né? A gente via como fazer e como não fazer. Até hoje eu tenho processos salvos assim que eu fico, cara, eu lembrei desse modelo específico aqui que eu vou usar para esse caso aqui, que eu lembro que o advogado mandou muito bem. Então, isso. Perfeito. Muito legal, você falou ali que no momento, e muito jovem, né? Você teve aquele insight, assim, será que eu vou gostar de trabalhar com isso? E no nosso caso, a gente achava que a gente estava nos empregos que a gente ia ficar pro resto da vida. E para mim, principalmente, demorou um pouco para eu ter essa virada de chave que você teve, né, muito jovem. Então, isso é muito legal. Começar desde a sua carreira, desde o início, vamos dizer assim, a tua carreira solo, já pensando e trabalhando numa área que você gosta. Então, isso é muito legal. É questão de perfil também, né? Eu penso assim, cada um realmente no seu quadrado, fazer uma análise bem, como fala, pé no chão. De realmente o que se é um vínculo público, você tem perfil, beleza, mantém se você está realizado. Eu tenho um exemplo bem próximo a mim. Minha esposa, ela trabalha no Ministério Público. E ela soa sangue pela promotoria. E ela é realizada, né? Ela Dá pra adora, ver. ela adora, exato. A gente conversou, já fizemos aí mais trouxe mais uma cliente aí, né? Sim. Trouxe a família inteira aí. Sim, a família inteira, isso mesmo. É uma satisfação trazer sempre pessoas próximas aí que agradece a confiança. E ela, assim, ela comenta, não, eu gosto mesmo, eu gosto dessa realidade aqui. Eu, na época, fiz essa análise e pensei, não é meu perfil. Então, já visualizando esse, até de forma inocente, né? Hoje fico vendo assim pra trás, cara, não, foi realmente
Deus, assim, guiando e falando, Guiou. não, faz assim, faz assado, ou pessoas mais velhas que chegavam e falavam, não, esse não é o caso de fazer isso aí. Eu ouvia, outras não ouviam, enfim, sei que estamos aí. Que legal, muito legal essa história, muito cara. bonita. Deixa eu te perguntar, já vamos começar aqui com uma pergunta mais técnica. O que é inventário? Ele cabe em todos os casos? Se a pessoa vem a faltar, sempre precisa abrir inventário? Ou é só para quem tem grande fortuna? Qual que é a importância da pessoa se organizar para o inventário? Então fala um pouco sobre o inventário para a gente entender um pouco mais como funciona. Certo. Eu tenho um professor que inclusive, ele me auxilia muito hoje. Eu tenho Roberto Ribeiro, ele foi professor na Federal do Mato Grosso. E ele cita, ele até brinca que existem profissionais que são especialistas e outros que são biqueiros. São advogados, Tem advogados que lidam com inventário, mas também tem um clínico mais geral, digamos assim. Então ele fala, não seja biqueiro, você tem que atuar no inventário de uma forma técnica. E aí, com base nessa frase, ele começa uma explicação básica do que é o inventário. O inventário, o que é? Primeiro, você precisa fazer uma reunião de um histórico do que a pessoa tem. Então, para quem nunca ouviu falar nesse termo, o inventário ele é um processo que cuida de bens de uma pessoa que faleceu. A grosso modo é isso, né? Qual que é o grande desafio? Tem profissionais que eles vão direto para a partilha de herança. Então, o Joãozinho deixou 100 mil reais e ele tem 2 filhos. Não, então é 50 para cada um. Mas aí eu te pergunto, e o banco? Será que ele tinha alguma dívida ali? Será que aquela casa estava financiada? Ele Muito tinha um detalhe, carro? Aquele dinheiro lá, beleza, tem aquele dinheiro, mas será que esse dinheiro não estava... Não tinha algum credor dele, alguma dívida lá que ele comprou alguma coisa, algum guarda-roupa, uma máquina, com dívida de cartão de crédito, coisas assim. Então, o inventário ele é muito mais do que partilhar a herança. Primeiro, até o Código Civil deixa bem claro isso. Inventário é você resolver as pendências deixadas pelo falecido e depois partilhar a herança. Então, essas são as 2 etapas de um procedimento de inventário. Então, quando você ouve um advogado falando isso, você pode ter certeza que esse camarada ele estudou. Ele sabe realmente o que o inventário, de forma técnica, é. Né? E a missão dele é falar português para os clientes. Né? A gente sempre brinca, né? O nosso desafio é tirar o juridiquês e colocar o português. Explicar de uma forma mais fácil, né? Porque nem todo mundo entende, né? Exato. Quando a gente fala de inventário, né? Tem pessoas que eles ouviram falar, mas não tem nem ideia. Sim, Né? sim. Então, isso que a gente gosta também do Michel, porque ele explica de uma forma simples, né? Que as pessoas conseguem entender. E essa questão até que você comentou, né? Que pega os bens, daí diminui as dívidas, e daí a diferença que é partilhado, né? Você comentou da questão, né? Às vezes a pessoa tem uma casa financiada. Aí vai para a questão se essa casa financiada tem um seguro que quita. Porque o que acontece? A gente faz ali também a consultoria do seguro de vida e ali a gente pergunta tudo que o cliente tem de bens. E o cliente às vezes fala para mim, Ariane, mas a minha casa é financiada, eu tenho um seguro. Então as pessoas às vezes ligam que por ter um seguro na casa financiada, elas não precisam abrir inventário. E não é isso, né? Então assim, o seguro é uma parte, vai quitar a parte financiada, mas vai para inventário igual. Sim, e vai ter os custos. Sim. É assim, né, Sim. Michel? A dinâmica nos atendimentos que a gente faz é simplesmente perguntar para as pessoas se o Estado gosta de deixar dinheiro na mesa. A título de imposto. De forma alguma. Então, assim, o imposto de inventário, ele é um imposto estadual. Então, com certeza, você pode ter certeza, assim, que vai ter imposto. Não vai ter como imposto. escapar, não. Ou seja, todos estão sujeitos a fazer um procedimento de inventário. É claro que existem algumas possibilidades de você diminuir essa carga tributária ou até mesmo você fugir dela. Do inventário que eu digo. Mas do imposto é uma coisa muito mais complexa do que fazer apenas um contrato ali e pronto, fugiu. Não é isso. Até o Lucas me perguntou na parte final aí, uma forma de você realmente fugir de um inventário é um caso clássico, assim, de uma família, vamos imaginar aqui, uma família que tem 2 filhos, um casal, né, e tem 2 filhos. E tem um imóvel, ambos já estão aposentados e estão curtindo a vida, estão viajando um monte e está tudo certo e querem resolver aí para evitar o inventário. Existe uma forma,
que aí a gente escuta muito nas ruas, né? Que fazer uma doação com usufruto. O pessoal gosta de falar do termo usufruto. Às vezes nem sabe o que é, mas falam. Porque, assim, não tá errado, mas tem que entender o que é isso, né? O usufruto é você faz uma doação para os seus filhos, né? Nesse exemplo que eu tô colocando aqui, e aí você coloca ali naquela escritura, naquela matrícula da casa, que você vai continuar usando ela. Enquanto estiver vivo, né? E quando você faltar, aí sim a casa ela tem uma transferência, tem uma ficção jurídica que a gente diz ali, que daí, dando baixa nessa cláusula de usufruto, passa a ser realmente de uso total e pleno daqueles que receberam a doação. Aí não precisa de inventário. Eu lembro quando em 2020 eu tive um caso assim, porque todos os casos que eu tinha no Ministério Público, eles eram judiciais, no fórum. Então, não lidava muito com essas realidades assim. Aí, em 2020, me veio um caso de um dentista, que ele acabou descansando e faleceu e deixou a viúva. E aí ele tinha uma casa aqui no Paraná e tinha uma casa na praia. E ambas com essa cláusula de usufruto, assim, doado para os filhos. E aí eu peguei aquilo, né, pela primeira vez, assim, eu comecei, cara, precisa ou não do inventário? Na minha visão aqui, aquela mão tremendo, assim, né? Sim. No atendimento ali, fazendo uma análise. Aí eu, poxa, recorri à humildade, né? Eu falei, eu vou fazer uma pesquisa, principalmente nos registros de imóveis que estão aqui localizados, né? Que esse imóvel está localizado. E aí depois eu dou um retorno. Foi essa, assim, a saída, né? E aí eu comecei a conversar com pessoas que trabalham em cartório, né? E aí hoje eu tenho a felicidade de em Cascavel, como eu fiz estágios aqui, eu tenho... Graças a Deus, tenho contatos, assim, de amizades mesmo. Então, um tabelionato aqui, eu conheço pessoas. No registro de imóveis, eu sei quais pessoas que trabalham ali, por nome, tenho amizades, conheci na faculdade, ou conheci em outros lugares. E aí eu fui num amigo que até hoje me ajuda aí. Ele trabalha num registro de imóveis. Daí ele me ajudou a ler aquela matrícula e falar, Michel, o que precisa aqui é dar baixa nessa cláusula de usufruto que a gente fala, e os familiares não precisam fazer inventário dessas casas, porque elas já foram resolvidas em vida por esse dentista. E aí aquele dia eu descobri que realmente um dentista, na prática, me ensinou direito. Olha só, Me que ensinou, legal. ele foi atrás de alguma maneira, eu até tenho curiosidade, assim, eu até perguntei para a família, mas eles não sabiam. O que levou ele a fazer isso? Talvez ele tinha proximidade com um advogado, já que lidava com isso. E orientou ele. E fez isso. Daí, Exato. E na época, o que aconteceu? Numa doação, com cláusula de usufruto, tu paga hoje metade de um imposto. Aqui no Paraná, por exemplo, né? Cada estado tem alíquotas de impostos diferentes. Então tem imposto, né? Tem Porque imposto. essas pessoas às vezes pensam, não, então eu vou... Já falaram isso muitas vezes no escritório, né? Não tem esse negócio de inventário que eu vou fazer uma doação e daí eu não vou ter custo. Mas não, tem o custo e paga metade Exato. enquanto está vivo. Exato. Hoje mesmo eu entreguei uma cláusula uma escritura de doação para uma família lá que precisou fazer uma doação, enfim, por um caso ali comercial deles. E foi pago 4% de imposto sobre o valor do imóvel. Nesses casos de doação com reserva de usufruto, tu paga metade, 2%, e quando esses doadores vierem a descansar, a família vai pagar o restante. Então, imposto paga cheio. Imposto, exato, Né? exato. Metade agora e metade depois. Metade a pessoa paga enquanto tá vivo. E até fazendo um jogo aqui com os nossos trabalhos, as nossas especialidades, o seguro de vida é algo que vem para somar e muito nesse tipo de trabalho, né? Porque, poxa, nessa realidade de uma família, que no exemplo que eu peguei inicialmente, ali tem um terreno, um imóvel, vai abrir um CNPJ, que são as holdings que a gente vai falar aí também, não vale a pena. Né? Então, é melhor você ter um seguro de vida bem estruturado, e aí você fazer esse planejamento por meio de um seguro, e essa cláusula essa doação com usufruto, você amarra as duas especialidades. O casal Drum e o Amarilli Pendil, que ele amarrando isso, fica assim bem planejado e seguro, né? Tanto é que cartório aceita, Receita Estadual aceita, que é o que a gente precisa, né? A gente precisa receber o sim dessa galera aí para não ter estresse. Né? E o custo também é muito menor, né? Porque vai pagar somente 2% agora na doação. E o seguro de vida vai pagar os outros 2%. Sim. Isso. Vai ficar bem dimensionado e depois quem fica não tem esse custo. Né? O melhor termo que eu uso, além do custo
de financeiro mesmo é o custo mental disso aí. Emocional. É emocional, que também pode ser custo espiritual, talvez. Sim. Porque, assim, é o tomador Tem de uns que decisão. perdem a alma, né? De tanto que brigam. Tem o tomador de decisão. Gente, eu já vi, até brinco Você já assim. deve ter visto cada coisa, né? Eu já vi na minha família, aconteceu. Assim, Todo mundo tem uma história com o inventário. Isso, eu tenho um grande amigo. Briga aí. Eu tenho um grande amigo que ele tem um exemplo, assim, que a mãe dele faleceu e ele e os seus 3 irmãos ficaram representantes dos direitos de herança dessa mãe, né? E aí a mãe era herdeira de um terreno e outros 35 herdeiros junto com ela. Meu senhor, mas como assim 35? Porque tinham... Enfim, era um rolo, assim, Rolo tinha em cima 2 de famílias envolvidas, E daí filho fora do faleceram. casamento, foram falecendo, exatamente. Nossa. Aí foi dividindo. Sei que era um terreno para 36 pessoas dividirem. Nossa. E aí dentro desses 36 vinha as subdivisões, né? Que daí chegou nesse meu amigo, né? Então, tinha mais gente envolvida. É que daí quando falece também, né? Aí tem a Isso. questão que daí entra todos os descendentes daquela pessoa. Exato. Aí surgiu Aí os todo mundo tem que memes. assinar. Aí tem os que não aceitam. Gritaria no No cartório. Ih, rolo, Isso confusão. Isso daí sei bem. Uma loucura, né? Aí assim, meu amigo mandou mensagem falando, cara, a minha irmã, ela simplesmente eu recebi mensagem da minha irmã falando assim, se você não quiser a sua parte, eu quero. Eu acho que daí a gente fez um cálculo por cima, assim, a parte dele não tinha, acho que não dava R$1.000. Então o custo ia ser bem maior. Confusão. Daí ele me perguntou, o que eu faço pra simplesmente sair disso? Daí eu falei, faz uma escritura de renúncia aí. Tem Você tá como? Tem, existe. Mas assim... É difícil quem faça, né? Exato. Mas O dinheiro assim... é meu. Mas acontece, nesses casos de você falar sobre sucessão em vida, o maior trunfo, além do financeiro, é claro, é que o tomador de decisão está vivo. Então, Sim. quando o patriarca ou a matriarca fala um negócio, os outros baixam a cabeça e pronto. No máximo, ele vai ter um irmão que tem mais poderio de decisão, mas às vezes surge esse poder de decisão talvez porque ele tenha uma maturidade maior, o irmão mais velho. Eu já tive situações que não era o irmão mais velho que tomava as decisões porque ele era o cara mais maduro, mais centrado ali. Então, sempre vai de acordo com cada caso. Mas, nesse contexto aí, é ainda interessante por conta dessa tranquilidade aí. Ah, que Bem legal. tranquila. E quando a gente quando a gente fala dessa questão, né, de inventário, de planejamento e tudo, eu falo assim que ninguém vai ficar para semente, né? Todo mundo um dia vai. E por que as pessoas não se organizam, né? Eu falo que isso não é cultural aqui no Brasil. Se a gente pegar países mais desenvolvidos, eles já se organizam antes. Então eu falo assim que as pessoas às vezes vivem sem imaginar que um dia vão partir, né? E até entrando aqui agora um pouco na parte de testamento. Por quê? O que a gente escuta muito no nosso escritório, quando a gente vai fazer o cálculo ali de inventário, enfim, a pessoa fala assim, não, eu vou ir atrás de um testamento, então eu vou me livrar, né, dessa questão, não precisa calcular os impostos e tal. Então, se você puder explicar sobre essa questão de testamento, que eu vejo que é algo que as pessoas têm muita dúvida, às vezes a pessoa acha que no testamento ela coloca quem ela quiser, né, o percentual que ela quiser, não é bem assim, né? Sim. Então, se você puder nos explicar essa parte de testamento, Michel, fazendo Sim, favor. perfeito. Eu sempre brinco que o brasileiro ele é campeão de não ler manuais, né? Nós abrimos ali compramos uma geladeira ou um guarda-roupa, assim, a gente quer ou montar sozinho, daí dá uma zebra Essa total. sou eu. Eu não olho manual nenhum. Quem olha é o Lucas. Eu vou quebrando tudo. Aí tá lá uma orientação bem clara, assim, ó, não abra, não faça isso, tá lá a Ariane socando. Já fez. Essa sou nossa, eu. É raro, mas já aconteceu várias vezes. Hoje, o que eu queria fazer, gente? Pra quem não sabe, eu tô grávida e a gente tá fazendo aulas com uma enfermeira obstetra. E a gente tava falando sobre bomba elétrica de amamentação. E ela falando que tinha que lavar tudo antes e tal, e colocar na água morna, Tira as né? peças pra impermeabilizar e Isso, tal. pra higienizar. Mas você coloca tudo, até a parte que é eletrônica. Eu já ia colocar até a parte que é elétrica, então você imagina pagar caro numa bomba e estragar. Pouca Mas enfim, manuzinha aceleradinha, essa sou eu. O Lucas já é do manual. Mas pode continuar, Michel, Então, desculpa. a gente, quando vai falar sobre o testamento, ele é um manual do inventário. Então, o testamento, ele não faz com que você fuja em nenhum momento do inventário. Inclusive, se você estiver ouvindo
isso, algum colega falou isso, tá tudo certo, mas de você ouvir, você tem a liberdade de você ler o que você quiser e procurar a fonte que você quiser. Mas, né, porém, contudo, todavia, eu não posso chegar para um cliente no escritório e falar, vamos fazer esse testamento aqui, que vai fugir completamente do inventário. Pelo contrário, o inventário ele vai ser aberto mesmo assim, mas vai ter um trunfo ali, que o testamento ele nada mais é do que uma manifestação da vontade daquela pessoa que faleceu. Então ele vai deixar um mapa, com uma bússola, com tudo bem certinho, falando, olha, eu quero que faça assim, assado, dessa forma aqui. E o ideal é que esse testamento seja sempre acompanhado por uma pessoa que realmente tenha noção de direito sucessório, portanto, um advogado. Então, até você falou, posso deixar com qualquer pessoa, o máximo, o quanto eu quiser? A resposta sempre vem no direito, né? Depende. Eu não posso chegar e fazer um testamento. Num exemplo, assim, eu tenho 2 filhos, né? Eu não posso chegar e vou deixar 100% para o filho A. Não é assim. O direito, ele deixa bem claro que existe uma parte legítima. Então, 50% daquele patrimônio ali da pessoa, no direito brasileiro, não pode ser tocado, no sentido do testamento entrar dentro dessa porcentagem e falar, não, eu vou decidir o que acontece como bem entender, vou passar a porcentagem lá para o meu primo, meu amigo de infância. Vou destinar tudo. Isso, e aí deixar um filho sem nada. Isso aí acontece na novela. Né? Até a gente brinca, assim, eu e a Deb, a minha esposa, a gente brinca assim, que tá assistindo novela, e aí acontecem umas atrocidades, assim, que a gente assiste, assim, determinada cena e fica, cara, cadê o consultor jurídico desse negócio? Porque algumas coisas bem bizarras, assim. Mas voltando pro testamento, ele é um manual, você não pode dispor como você bem entender, mas ele é uma ótima ferramenta jurídica. É uma excelente. Tem pessoas que falam que é ultrapassado, que não vai acontecer mais. Eu digo sempre, depende. E eu espero para ver algumas situações. Em dezembro do ano passado, 24, aconteceu uma situação que eu vi que realmente o testamento ele é algo que pode ser feito e ainda em 2025 e acredito que vá continuar bastante com muita efetividade. Em dezembro, no Natal, eu recebi uma mensagem. Eu estava de viagem, eu recebi uma mensagem de uma amiga minha falando, minha mãe foi diagnosticado uma doença nela, um câncer em fase terminal. Nossa. O médico simplesmente foi bem objetivo, mas, claro, com a sensibilidade adequada, falou, olha, eu acredito que a senhora tenha que mandar mensagem para quem precisa mandar. Se a senhora quiser comer algumas coisas que a senhora goste, acredito que seja, pode estar liberada. Coisas assim, sabe? De uma forma sensível, pelo que a minha amiga falou, né? Que hoje é cliente, me deu a confiança aí de estar acompanhando esse processo todo. E em final de 2024 agora, eu recebi essa mensagem falando, olha, recebi essa notícia, minha mãe não está bem de saúde, e ela me relatou que ela quer deixar o máximo possível para mim de herança. Isso no Natal, 25 de dezembro. Dia 27 nós voltamos para Cascavel. Antes eu já contatei a minha sócia, falei, olha, aconteceu essa situação, nós vamos ter que elaborar um testamento, que aí ela me perguntou o que eu faço o que ela faz, né, no caso, para deixar o que ela quer, né, a título de herança para mim, o máximo. Eu respondi que era um testamento, daí eu e minha sócia começamos a montar todo aquele documento, ali aquela minuta. Dia 29 nós levamos, acredito que era dia 29, o cartório ainda estava aberto. Nós levamos para lavrar, que fala, né, que tem um tabelião. Existem outras formas de testamento, mas o meu conselho é que seja feito um testamento em cartório, porque é algo formal, algo seguro, algo público bem interessante. Desculpa interromper, até isso que eu ia comentar. Tem gente que fala que não vai fazer testamento, enfim, porque tem medo que não funcione depois. Então, tem essa questão, né? Não adianta fazer um contrato de gaveta, né, gente? Colocar lá na gaveta e achar que vai... Até funciona, né? Até Você comentou alguma coisa. Mas assim, eu lembro que quando eu estava na faculdade, o direito sucessório, ele é passado rápido, né? Porque tem outras tantas matérias. Mas eu lembro certinho. Frisa muito. Eu lembro certinho do professor falando, olha, isso aqui é um pouco para inglês ver, mas tá aqui, ó, na legislação. Eu nunca vi. Ele falou, eu nunca vi. Ah, sim. O privado, assim, que fala o testamento que deixa ali na gaveta. Não passa um tabelião e tal.
Então, nessa oportunidade, eu recomendei que fosse realizado no cartório. E aí Não é o que vocês recomendam, né? Como o privado especialista, não. né? É que realmente seja formalizado No no cartório. Até a gente já teve outras conversas, né, sobre o sigilo. Também é possível fazer o sigiloso em cartório. Como a gente escuta nas ruas coisas que realmente não são de acordo com a legislação, assim. Mas é possível. E assim, nessa situação a gente foi no cartório com uma descrição total. Eu até menciono sempre que o cartório da minha confiança aqui, inclusive até cito o nome, é o 2º Tabelionato aqui de Cascavel. Tem outros tantos, né, na cidade, e aqui são 5, né, mas o segundo a gente... É aquela coisa dos contatos, né, eu conheço pessoas na época do ensino médio ali. Então eu conheço quem trabalha ali, e as pessoas que atenderam ali fizeram tudo de uma forma super educada, obedecendo o momento, respeitando tudo que aconteceu. A senhora foi no cartório, assim, foi um momento que tenso, o tabelião foi super profissional, Dr. Rafael, conversou com ela. Ela com medo que alguém visse ela lá, enfim. Exato, mas assim, foi algo extremamente profissional. E aí no dia 24 de janeiro, a senhora faleceu. Nossa. Um mês depois. Mas ela tava com alguma doença, Sim, alguma coisa? câncer terminal. Ah, é a história Câncer do câncer. terminal, exato. E aí, nessa situação, ela tinha deixado o máximo possível de herança observando os 50%, que não pode ser tocado. Mas os outros, o restante ali, ficou tudo para essa filha aí que cuidou dela até o final. Exatamente. Então, é uma coisa assim que a gente não lida com coisas fracas, assim, né? O auge da emoção, né? Então, nessa situação, existem dois pilares, né? Que é o sigilo e você ser diligente. Você vai lá no cartório, conversa com as pessoas certas, leva a pessoa lá. No caso, ela foi lá, assinou. Até na época, a gente tinha receio dela passar mal, mas ela deixou bem claro, não, eu tô forte, eu quero fazer isso mesmo. O Dr. Rafael chegou e falou, é isso mesmo a sua vontade? Sim, é a minha vontade. Foi, assim, algo extremamente profissional e objetivo e resolveu o problema, que era ela queria deixar o máximo possível de herança para essa filha. Tanto é que depois, já a gente está em contatos ainda, né? Tá acontecendo isso. O profissional que representava os outros filhos fez contato comigo. Em nenhum momento ele mencionou a possibilidade de contestar esse testamento. Porque tem como contestar ainda Existe depois, a possibilidade, né? Existe. Porém, ele viu que ali estava bem amarrado, né, conforme a lei diz. Então, foi algo assim que, quando a gente viu que não tinha nenhuma contestação da parte dele, aí, de fato, eu já vi outras situações que o advogado chega e fala, olha, esse testamento aí não vai colar. Não fala assim, né? Fala com essas linguagens jurídicas. Foi mal feito, esse testamento tem alguns vícios. Então tem a forma de fazer, né? Exato. E nesse caso não foi o que aconteceu. Foi um testamento que a gente acompanhou, né? A gente realmente colocou ali o que é a lei, colocamos um cartório no meio, deixamos os clientes bem orientados e aí as coisas se protegem. Agora veio uma dúvida, né? E se a pessoa tá, por exemplo, acamada, que nesse caso dela foi um mês antes dela falecer, mas ela conseguiu ir até o cartório, pelo que eu entendi. E se é uma pessoa que ela tá acamada, tá realmente... Tem como, ou daí não... Porque com procuração, acho que não tem como fazer um testamento, né? Não tem essa possibilidade. Existe ela a forma... Tem que até nessa oportunidade, nesse exemplo, eu conversei com a escrevente ali no cartório e surgiu a possibilidade dela ir ao encontro da senhora. Legal. Sim. Existe então, a possibilidade. Tem essa possibilidade. Eles são extremamente diligentes. Porque às vezes com é algo relação que a pessoa pensa, infelizmente, só a hora que... Isso. Mas assim, é algo bem excepcional, mas o cartório ele pode desempenhar esse serviço, sim. Que bom, né? O que acontece é o seguinte, tem um termo que é a fé pública, né? O Estado, ele fornece a fé pública para essas pessoas, né? O tabelião ali, realmente ir e fazer os atos, seja no cartório ou fora, né? Na parte externa. Aí. É mais raro, mas pode acontecer. Claro que existe a precificação do cartório, é tudo tabelado, né? Mas existe a possibilidade, sim. E se você puder falar sobre as regras, né? Você até comentou que essa mãe ela queria deixar uma porcentagem maior para essa filha. Qual que é a maior possibilidade? O que dá para fazer? Porque a gente já teve caso, por exemplo, de pessoas que nos procuraram, de clientes que tinham essa vontade, ao mesmo tempo, de deixar tudo organizado, mas o receio de que os filhos não estivessem preparados, por exemplo, para uma doação em vida nesse momento.
Né, a gente conversando contigo, uma ideia foi fazer um testamento, né, e o seguro de vida para proteger e depois pagar um inventário. Mas você explicou que tem algumas porcentagens, algumas coisas dá para fazer, outras não dá. Se você puder explicar essa questão das porcentagens? Sim, sim. Nesse exemplo aí é sempre o termo que a gente fala, a legítima, né, que é jurídico. Mas usando esse exemplo aí, são 6 irmãos, mas como eu sou de ciências sociais aplicadas, vulgo que a gente brinca, eu sou de humanas, então eu vou baixar para 5 ali para puxar um exemplo, né? Então você pega 5 irmãos ali, fato é que 50% Tem que ser pros 5. tem que ser dividido entre eles. Então essa pessoa que cuidou da mãe ali e a mãe deixou em vida bem claro que deveria deixar o máximo possível para ela vai ficar ali no cálculo com 60%. Entende? Sim. Então, os outros 10, cada um. Dividindo os 50, né? Cada um fica com 10% na parte legítima. E aí o restante desses 50% que ela poderia, seja doar para um amigo de infância ou para outra pessoa. Para quem ela quiser, nesse caso. Exato. Daí pode ser qualquer pessoa. Isso. Até um amigo. Isso, pode. Desde que os 50% esteja protegido. Exato. E se um dos irmãos, por exemplo, faleceu? Daí vai ser os filhos deles que vai receber. Então ele não exclui. Não. É igual o inventário também, a mesma coisa. Por representação que a gente fala, né? Os herdeiros por representação. Se eventualmente ele não deixou, o falecido ele não deixou filhos, né? Não deixou representantes ali, não deixou herdeiros, aí redistribui entre os herdeiros de mesmo grau, que são os irmãos. Que são né? os irmãos daí do... Isso é cadeia sucessória. Né? Tem casos que a gente vai e vai coloca seguindo, né? Coloca no bonequinho mesmo aí, né? Fico brincando Depois os pais, né? Exemplo do meu amigo lá, 36 avos, Nossa, né? Teve que imagina, colocar o bonequinho. muita gente. Mas, enfim, mas é isso que faz, né? Essa distribuição aí em porcentagens. Então, para tentar simplificar, 50% sempre vai ficar para herdeiros legais e os outros 50% a pessoa pode escolher. Isso. É o que acontece na prática, o que a lei pede, né? É claro que tem situações e situações, né? No Brasil, assim, se a pessoa realmente tem uma possibilidade, é bem resolvido financeiramente. Às vezes tem um amigo que te ajudou a avançar na carreira, te ajudou muito em alguns pontos ali, que você tem uma gratidão enorme por ele. Ou até mesmo você quer fazer um testamento que você deixa uma parte para uma entidade beneficente. Tem questão de legado também. Enfim, tem vários pontos aí que você pode trabalhar em cima do testamento. É por isso que eu digo, eu não gosto muito das pessoas que chegam e falam, pum, testamento... Não é que eu não gosto das pessoas, eu não gosto da frase. O testamento é ultrapassado. Depende. Por que o Estado ainda autoriza? Por que tem tabelionatos que fazem? Depende do caso, né? De cada família. É porque surge aquele papo de filme mesmo, né? De novela aí. Que, não, isso aí é um testamento, que daí abre lá e tá tudo sujo aí, cheio de poeira. Não é assim. Não é assim. Ou hoje... que ficou 99% pra uma pessoa que não tem... Porque acontece isso. Eu já assisti novela, filme, que daí abre o testamento e daí 99% ficou pra amante. Né? 99%. Ratinho. Bem isso. E daí eu acho que as pessoas têm essa ideia, né? Do testamento, né? Sim. Mas assim, é uma coisa que... Poxa, a gente fica analisando alguns casos, né? Concretos, assim. Realmente, se você for realizar um testamento que não está observando as formalidades ali, realmente a possibilidade de você anular. Mas tem uma coisa dentro do escritório que a gente deixa bem claro, é um dos pilares, transparência. A gente vai falar para o cliente, vai demorar, é um processo, a gente vai ter uma discussão, vai ter que citar, informar todos os herdeiros, aqui existe o documento que a gente está contestando. Tem uma demora, um processo, né? Que existe uma formalidade. Todo mundo sabe como é o judiciário brasileiro com tantos e tantos casos. Mas é algo que é contornável. Só que aí que mora aquela questão, né? Eu até esses dias falei, mas falei, cara, eu não tenho autonomia para ser psicólogo, não estudei para isso. Então tem que estudar, conversar mais com amigos psicólogos para nos dar essa orientação, porque a gente é conselheiro também, né? Então até excluí o termo psicólogo. Eu sou o conselheiro da família, que tem que ouvir, tem que responder mensagem no WhatsApp com angústias, pessoas ansiosas mesmo, assim, tem um patrimônio ali, pô, mas isso aqui era meu, por que aconteceu isso?
Então é uma Fica tudo área... bloqueado. É uma E daí, área como sensível. assim? As pessoas querem que resolva tudo muito rápido, Isso, né? exatamente. Às vezes não tem dinheiro, geralmente não tem, né? O que acontece, até eu estava conversando com um amigo corretor, ele tem uma noção muito boa do mercado imobiliário na região aqui, e conversa com outros corretores em outros locais do Brasil. Aqui em Cascavel, por exemplo, 85%, pelo que ele me falou, do perímetro urbano está ainda para construir, para ser comprado, para ser... Enfim, é uma série de possibilidades aí. Aí surgem atrocidades que vocês já ouviram falar até na experiência no banco, né, Ariane? Você deve ter ouvido. A pessoa que vende uma casa que está financiada. E aí ficou o financiamento no nome dessa pessoa que vendeu, aí essa pessoa morreu. Ixi, rolo. Rolo e confusão. Então, existem muitas coisas que são contornáveis, mesmo que eles chorando, suando sangue ali, mas é possível. Mas tem algumas coisas também que o brasileiro ele é campeão também de ir lá no tio Google e fazer as coisas pelas próprias mãos, não conversar. Depois dá ruim. Depois dá ruim. Bem Então... isso, perfeito. E sobre a questão do planejamento em vida. Então, como vocês sabem, né, nós somos especialistas em seguro de vida, em previdência privada. E nós gostamos muito dessa área, e até por isso que a gente entrou nessa área também, porque é uma forma de ter esse planejamento em vida. Então, o seguro de vida e a previdência é a única forma do cliente direcionar para quem ele quer que vá o valor. Eu 100%. lembro 100%, né, do valor, ele direciona para quem ele quer que vá, independente se tem o grau parentesco ou não. E eu lembro até que no banco, lembrei de uma história do banco, meu senhor, tinha gente que fazia seguro de vida para amante, sabia? Tinha. E o que acontece também no seguro de vida e na previdência? Tem como mudar também esses herdeiros, a pessoa que vai receber esse valor a qualquer momento. E essa é uma história que eu até comento, porque às vezes no escritório o pessoal pergunta assim: Ariane, mas e depois? Eu posso mudar o beneficiário? Porque às vezes fica pensando, né, que é muito burocrático, que não tem que fazer. Tem como. E eu também conto uma muito outra. Simples, inclusive, é muito né? simples. Muito fácil de fazer. É coisa de segundos, tem como mudar. Então muda a qualquer momento. E daí eu sempre dou o exemplo de uma cliente minha que eu tinha no banco, que ela tinha uma previdência privada, um valor alto, e todo mês ela ia lá alterar o beneficiário. Por quê? Todo mês ela mudava de namorado. Ah, tá. Então ela colocava o namorado 1, daí no outro mês o 2, e daí assim ela ia mudando. Tinha um valor alto. Mas era namorado. Namorado, não era casado. Mas não era amante. Não, bom, não sei, né? Ela falava namorado. Porque agora... assim, Lucas, a gente tem que Não, homens univos, porque ela falou pra amante, mas no momento você falou pro amante, né? Tem isso. Eu tô falando assim, o que ela me falou, que os homens falavam, Sigilo. que era pra amante. Sigilo. Isso, os homens falavam. Os homens não escondiam, não. Não escondia, era pra amante mesmo. Agora, ela Transparência falava no atendimento Transparência, isso mesmo. Então, o seguro de vida e a previdência tem como direcionar 100%, alterar a qualquer momento. Então, é uma forma de planejamento sucessório, né? E eu queria conversar com você, então, sobre isso. O que você acha, né, dessa questão? O Michel, ele é nosso parceiro, né, no escritório. Então, ali na parte do seguro de vida, como eu comentei, a gente faz todos os cálculos, incluindo o custo de advogado, porque o advogado não trabalha de graça, né, Michel? Tem os seus custos. E dá trabalho. Então, essa questão, né, do planejamento em vida, que também é uma forma de planejamento, né, em vida, né, sem precisar falecer para acontecer. Eu sou muito... A gente constrói esses relacionamentos aí profissionais e, claro, né, a gente faz amizade, mas eu sou muito grato a vocês, principalmente a você, Ariane, porque você chegou, simplesmente mandou mensagem para mim, vamos marcar uma reunião, porque eu preciso saber mais sobre o que você faz para você, e você também precisa entender o que eu faço. E aí, na época, vocês abriram as portas da Desfrute, tava naquela transição ali, né, Sim. Lucas, profissional Lucas sua. Saindo. E aí você me explicou ali, olha, vamos simular aqui, se for uma herança no valor X aqui que essa pessoa deixou, ela tem que declarar. Então vocês como corretores, precisam realmente ter informação, o preto no branco, mas olha, eu tenho isso. Não adianta esconder, tem informações que você não pode esconder para médico, advogado, contador e corretor. Não pode esconder algumas coisas, porque isso está te prejudicando. Então, nesse caso, aí, nessa primeira conversa que a gente teve, eu lembro certo, assim, que você me mostrou uma simulação de um patrimônio específico ali de uma pessoa que, se ela falecesse, o inventário ia custar tanto.
Você me perguntou até algumas alíquotas, alguns pontos assim que a gente foi montando ali na nossa reunião mesmo. E para nós, o seguro, nós como advogados mesmo, para nós é muito bom. Porque o ponto jurídico é que o seguro ele não entra no inventário. Então não vai Vai diminuir das dívidas. Isso, não vai incluir nesse cálculo do imposto. Porque o direito ao seguro ele surge em um evento, a morte. Então o inventário ele está falando sobre... Pega uma linha do tempo, né? O inventário ele está falando sobre o início da vida, o nascimento e a morte. E isso, a gente está discutindo isso. Agora, o crédito, o valor que te surge, ele surge para a família, ele não é para a pessoa pra pagar faleceu. As dívidas, É um fato específico. Tem só. os beneficiários que estão ali, enfim, por isso que a explicação é essa, ele não ganhou em vida esse valor aí. Ele nem era para ele ganhar, o seguro é para realmente deixar para os beneficiários ali. E esse valor ele pode ser usado com sabedoria, é claro, com muita convicção e entendimento do que está acontecendo, para pagar esse custeio, porque assim, toda hora, uma vez por semana, pelo menos vai acontecer um caso no escritório de pessoas que vão chegar lá e vão falar, eu quero saber quanto que custa todo o inventário. Eu faço uma consulta, explico, geralmente é um atendimento e depois um retorno. O valor é esse aqui. Então, o valor de um imóvel, né, específico aí, o valor é X. Pô, não temos dinheiro agora. A gente vai ter que A dividir. maioria, né? ter que esperar. Provavelmente. Vai ter, o que acontece muito é divisão ou acha um comprador, para daí o comprador desse imóvel vai pagar o custeio do inventário e passa para o nome. Se desfaz do bem, né? Se desfaz do bem. Exato. E aí você envolve mais Por um valor bem menor, geralmente, porque daí vende correndo. Isso, você envolve um terceiro que vai começar a querer acelerar a família ali, porque é negociação comercial. E aí os familiares vão ter lembranças da mãe ou do pai que moravam ali. É terrível. Então, Já tem toda a dor, né? Da perda e daí mais tudo isso. Isso, já deixa a família numa pressão, já deixa o advogado na pressão que precisa resolver, o advogado tem que resolver, falar com a família, tem que resolver com o comprador do imóvel. Sem dinheiro daí. Sem dinheiro. E aí vem o seguro, que extingue tudo isso. Né? Simplesmente extingue mesmo, porque não há... Resolve. Tem o valor ali que vai pagar o cartório, vai pagar o imposto, as custas merecidos honorários dos advogados. E vai resolver a situação. E uma coisa também eu acho que é o cliente te procurar com dinheiro já para te pagar. Outra coisa é ele te procurar sem dinheiro e pagar depois lá no final. Então exato. você não vai cobrar a mesma coisa. Isso. A pessoa já chegou ali com dinheiro para você. Isso, comercialmente é outra... É outra negociação, né? Até exato. onde eu sei, pelo menos. Sim, isso aí então, sem dinheiro só piora. Sim, né? sim. Eu lembro Só piora que a você situação. mencionou um dado para mim que é... Não lembro se era 17% de pessoas que possuem seguro de vida no Brasil. 15% das pessoas que possuem seguro, mas assim, um personalizado, adequado que a pessoa precisa exato, mesmo, exato. menos do que 5 no Brasil. Porque tem muito seguro de banco, né? A pessoa vai fazer aquele financiamento lá, e aí o gerente... Dá uma eu te ajudo com entuchada, a taxa aqui. dá uma entuchada no seguro. Eu te ajudo Com a taxa e você me ajuda com o segurinho aqui. Só que aquele seguro o cara paga um valorzinho, só que Nem tem uma sabe o que coberturinha. tem. Nem E aí sabe. nem sabe o que cobre. Às vezes só morte acidental, e daí a pessoa falece por, né, morte natural já não cobre. Então tem muito seguro que não resolve, né? Eu tenho um cliente que ele falou, não, eu tenho um seguro de vida aí que vai custear esse inventário. E aí depois o pai dele tinha deixado, né? Aí ele foi ver o seguro, tava totalmente mal armado, assim, mal orquestrado aquele seguro. Deixou um valor, assim... Bem baixo. Bem baixo, enfim. E aí, poxa, foi uma decepção do cara, né? Ele falou, poxa, meu pai era tão organizado e achou que tinha deixado tudo certo aí, mas na real não foi bem feito com uma pessoa que realmente sabia do que estava fazendo. Que é muito difícil, né? Provavelmente tinha uma cobertura muito alta para morte acidental e às vezes foi morte natural. Isso acontece porque demais. o seguro fica mais barato, entendeu? Tem várias coisas. A gente já recebeu cliente. Não, eu tenho 2,5 milhões de cobertura de morte. Nossa, que legal. Quanto você paga? 150. Nossa, 150. A gente pode dar uma olhada na pólice e tal. Nossa, muito bom onde você fez e tal. Vamos ver, porque realmente é muito bom. Pessoas até de Quero mais fazer. A pessoa bem de até mais idade de já, né? idade, Nossa, realmente assim, né? Que legal, vamos ver. E a cobertura era para acidente aéreo. Então imagina. Então é muita coisa, né? Específica. Só para acidente aéreo. Sim, então se viesse a faltar qualquer outra coisa,
não tinha cobertura, tinha zero de cobertura. Sim. É por isso E a pessoa acha que tá tudo certo e não tá. Às vezes por falta de informação, não é nem porque, igual você comentou, né? Nossa, ele até falou que o pai dele era bem organizado e tudo, pensava em tudo, só que as pessoas não têm essa informação, né? Sim. Às vezes pagam um seguro de vida e falam assim, não, mas eu já tô pagando um seguro. Mas não tem nem ideia do que cobre. E acha que quando vier faltar, a família tá tranquila, porque tem um seguro. E às vezes tem, sei lá, 10, 20 mil que não dá, né? Sim, não dá. E A esse cócega às vezes, né? E esse é um diferencial do nosso trabalho também. Como você sabe, muitas vezes a pessoa já tem o seguro. E quando a gente vai fazer a consultoria, mas eu já tenho, então não preciso. Qual que é o diferencial? A gente vai entender junto com a pessoa quais são as coberturas que ela precisa e vamos comparar com o que ela já tem. Você já tem, então, essa cobertura aqui tá legal, essa outra aqui você precisaria de um pouquinho mais, essa outra aqui você não precisa por causa disso. Então, a gente vai entender o caso dela e apresenta um complemento para que realmente resolva. A pessoa sabe que ela tem um seguro que resolve. Eu acredito que seja muito profissional a abordagem que vocês têm nesse sentido de com respeito e querer realmente ajudar as pessoas. Eu mesmo vi essa situação, né, que foi com o meu pai, né? Eu falei com ele sobre a questão de seguro e ele tem um seguro, né? E aí você analisou a pólice do seguro, vocês conversaram ali e ele leu até as letras não miúdas. E a as gente leu junto com ele. Então essa é uma conversa que vocês têm realmente de ajudar. A gente, inclusive, falou pra ele manter o seguro. Falamos pra ele manter o seguro que ele Poderia tinha. falar, não, vamos cancelar e fazer com a gente, Exato. de forma alguma. Então, o seguro dele estava adequado, estava com um valor bom. Isso mesmo. Porque ele tinha muitos anos. Exato. Né? Exato. Então, isso a gente também analisa, não é aquela coisa assim, não, vamos puxar tudo pra nós, né? Não, a gente analisa Sim. É aquela coisa, né? Quando tu tem uma orientação, por mais que você não faça nenhum negócio agora, mas pode ter certeza que ali na frente vão ter 3, 4, 5, né? Não é ficar igual um doido, assim. Corvo, né? Um corvo. Um urubu doido em cima da carniça. Um lobo de Wall Street, assim, fazendo e acontecendo. Sim. Não, pelo amor de Deus, né? Bem Então isso mesmo. Essa abordagem eu acho muito interessante. Até a parte de inventário, Michel, não sei se você comentou, porque cabeça de grávida aqui também, né? Meu Deus, é muita coisa. Mas quanto a custo de inventário, tem muitas pessoas que não têm ideia do percentual que é um valor de inventário em cima do bem. Até eu lembro quando eu trabalhava no banco, enfim, outra história, porque na época da pandemia a gente viu muita coisa lá. E na época eu era gerente de pessoa física. E é assim, gente, faleceu, bloqueia tudo. Sim. Então, mesmo que a pessoa seja segundo titular, se ela tem um investimento que é sem baixa automática, não consegue resgatar. E o que a gente via, né? As pessoas falecendo, infelizmente, a família vindo desesperada, que não tinha dinheiro pro funeral, porque era algo que estava acontecendo uma hora para outra, e falando, Ariane, pelo amor de Deus, você tem que liberar o dinheiro do meu pai e da minha mãe que faleceu, a gente não tem dinheiro para nada. E bloqueava, inclusive, teve uma cliente até que bloqueou o salário, que eu lembro bem, assim, e a família queria mexer e não tinha como. E eu lembro que o inventário, na época, foi tranquilo, assim, foi sem problema familiar. Eu lembro que ele conseguiu resgatar o dinheiro dessa pessoa que faleceu quase 7 meses depois do ocorrido, né? Enfim, então, essa questão do inventário, as pessoas não têm ideia do valor e não têm ideia também que bloqueia tudo. Sim. Porque eu lembro que antigamente, o que as pessoas tinham que fazer no banco? Elas tinham que levar a certidão de óbito e a gente colocava manual no sistema. Então, a gente colocou que a pessoa faleceu e tal, e daí o sistema conversava e bloqueava. Então, tinha um tempo. Tinha um tempo. Se a pessoa quisesse retirar o valor ali, às vezes ela conseguia no mesmo dia, né? No outro dia seguinte, conseguia movimentar. Só que na época da pandemia, o sistema já estava avançado, né? Então, a pessoa falecia, na hora bloqueava. Era tudo conversado, tudo na mesma hora, né? Sim. E cada vez vai ser mais assim, né? Então, as pessoas não têm ideia do valor, que é o inventário, e também não têm ideia que realmente bloqueia tudo. Sim. Só não vai bloquear o quê? Seguro de vida e previdência. Eu tenho uma dúvida. Opa, pode pedir, Lari, com certeza. A pessoa morreu do nada. Aham. E ela nunca informou pra ninguém se ela tinha alguma de seguro de vida. Tem como advogados, especialistas descobrir se ela tinha algum seguro? Tem, essa Nós dá pro conversamos, Michel né? responder, porque ele me falou esses dias. Você, Ele me perguntou esses as dias. pessoas vão conseguir escutar o que você perguntou? Não, pode repetir. Ah, tá. A Lari perguntou. Lari, muito obrigado, viu? Sempre nos Adorei a abrilhantando pergunta, aí o inclusive, nosso- a gente conversou sobre Legal, isso esse podcast. mês. Muito obrigado. Ela perguntou se a pessoa tem um seguro e não avisa ninguém.
existe a possibilidade da família, por exemplo, ir atrás, buscar essa informação se a pessoa tinha seguro ou não? O Michel vai conseguir responder Existe essa que a gente conversou. Essa aí já tava... É tão bom pegar uma prova que já tá todas as respostas já. Esses dias a gente conversou, né, Ariane? Realmente existe, tem uma autarquia, né, que administra todos os seguros no Brasil, né? Se eu falar errado, me corrija. É Senseg? Isso. Senseg, né? Isso. Você faz um envio, um pedido, né, de prestar informações. É claro que você tem que comprovar o vínculo ali com a pessoa também, né? Então, você envia para essa autarquia uma pergunta, né? Claro que você vai observar as formalidades ali, mas essa pessoa aqui do CPF tal, certidão de óbito tal, ela deixou o seguro de vida? Ah, não. Ah, deixou. Onde? Quando? Ela te Qual presta valor? essas informações. Qual o valor? Tudo. Exato. É uma autarquia que vai administrar ali tudo que envolve os seguros no Brasil, né? Então, é uma autarquia nacional. Então, isso é uma boa estratégia para você tatear o que a pessoa pode ter deixado ali, né? Enfim. Que às vezes a pessoa faz no banco, né? Um seguro de vida. Até esses dias eu atendi uma cliente que o marido dela deixou um seguro de vida no banco. Sim. Só que fazia muitos anos que ele pagava, era um valor bem alto. E ele trocou de esposa e estava a antiga esposa. Então, quem recebeu foi a antiga. Então, tem essa questão, né? Se a pessoa faz um seguro de vida no banco, não informa ninguém e veio a faltar, ninguém sabe. No nosso caso, o que a gente cuida muito? Primeiro, tem a questão do CPF ativo, que a gente cuida, né? Geralmente, se é um cliente que não é muito próximo, que a gente não tem contato de outros familiares, a gente pede um contato de emergência também. E a gente acompanha muito os pagamentos também. Então, se é uma pessoa que faleceu, infelizmente, os pagamentos vão parar. E a gente vai tentar contato, né, com a pessoa, não deu certo e tal, a gente já vai consultar o CPF para ver se está ativo. 2 vezes por semana a gente faz esse acompanhamento 2 de vezes. parcela. Então, se ficar atrasado uma semana, a gente já está sabendo, já entra vamos entrar em contato. Isso. Legal. Então, a pessoa não está respondendo, eu mandei o WhatsApp, mandei e-mail, aí eu vou para os contatos de emergência, aí a gente vai consultar para ver se o CPF está ativo. Então, a gente fica atrás desse cliente. Só que a gente sabe que esse é um acompanhamento que, infelizmente, nem especialista em seguro de vida às vezes faz. Manda mensagem no WhatsApp, só fica um risquinho ali. Só fica um risquinho e daí a pessoa não vai atrás. Porque já teve muitos casos de cliente que contratou, né, com um especialista em seguro de vida. O seguro estava cancelado há 3, 4 anos e não foi avisado. Porque às vezes a pessoa trocou de cartão de crédito e não avisou o corretor, mas o corretor também não foi atrás, né? Então, às vezes o seguro está cancelado, porque na consultoria a gente pergunta, né? Tem seguro de vida? Eu tenho. Então, eu preciso da pólice. Ah, Ariane, mas eu tenho. Não, se falar só que tem, a gente nem considera como se tivesse seguro. A gente precisa do documento. Sim. E muitas vezes, quando a pessoa vai procurar, o seguro está cancelado. Sim. Então, a pessoa estava sem seguro há muito tempo, né? Então, a gente faz também esse acompanhamento, né? 2 vezes por semana e a gente fica em cima. Muito boa essa pergunta, Larissa. Olha Ótimo, só. Excelente. É bom que o Emanuel já vai ouvindo ali também. Vai colocar ele para fazer as consultas aí. Bem isso. Semanalmente. Semanalmente, isso mesmo. Então, a Ariane perguntou sobre os custos, né? Assim. Verdade, do Do inventário, inventário. Uhum. A gente... O que hoje existe, né? Vamos pegar um exemplo bem corriqueiro aí, classe média, famílias classe média, enfim, né? Pra gente se situar. São 3 grupos, né, de custos, né? Primeiro, o custo de um cartório ou de um fórum. Isso existe tabelado, né? É um valor tabelado. E hoje no Paraná tem o código que gere até essas normas, essas formas de tabelamento. Inclusive, num caso ali de inventário que eu atuei no final do ano passado, quando estava virando ali para 2025, ia ter uma nova precificação de uma nova tabela, e até a gente fez o máximo possível para terminar, para pagar em 2024, para os clientes não pagarem mais, né, por conta dessa correção. Então, esse é o custo do cartório. E aí varia muito, né? Varia bastante, assim, sempre com o valor da herança deixada, né? Geralmente, um imóvel, por exemplo, dependendo do valor ali, seus 300 mil reais, ele tem uma escritura ali que é de 1.300 a 2 mil reais. Né? E aí você termina ali esse custo da escritura num cartório, você vai registrar esse inventário na matrícula ali, que o pessoal fala usualmente escritura, né? Mas é a matrícula, que tem lá, esse imóvel pertence a tal, então esse imóvel pertence ao João, o João faleceu, foi feito inventário, daí chega lá o advogado, o Michel vai lá no registro de imóveis
e registra lá, tem inventário, agora pertence a Maria, a Mariana, enfim, as filhas do seu João. Aí tem mais um custo, né? Geralmente de R$ 1.500 a R$ 2.000, é uma projeção, né? Então, de cartório, aí você já vai calcular aí pelo menos uns R$ 5.000. Nesse caso, aí no imóvel dos seus 300, né? E aí depois, sempre vai calcular, pelo menos agora, né? Hoje nós estamos no dia 13 de maio de 2025, o imposto do inventário no Paraná, e aí outros estados varia bastante, é 4%. No Paraná é 4% sobre o valor da herança. Ano passado teve um projeto de lei que a previsão era aumentar o imposto, fazer uma tabela progressiva, né? Até que o máximo 8%. Só que foi arquivado esse projeto de lei em dezembro e aí se manteve. A previsão era para aumentar esse imposto em maio, nesse mês agora. Mas como foi arquivado, continua 4%. Quando vai voltar, não sabemos. É uma questão política, né? Então, nós não sabemos o que acontece em determinados corredores aí, mas existe realmente a possibilidade de se aumentar. Mas aí você pega 4% em cima de 300 mil? Ixi, eu sou ruim de 12. conta. 12? 12, então. 12 mil. Tá, ok. Então você pega mais o primeiro grupo, Só do cartório. imposto. Primeiro grupo, cartório, né, os seus 5 mil. Imposto, os seus 4 mil, os seus 12 mil. Olha aí. Já foi quase 17 20. mil. E aí o honorário sempre depende, né? Eu sempre, nas falas assim, aqui com vocês, ou nas conversas diárias com amigos, com clientes, nós somos sempre, vamos analisar cada caso, né? Porque não é tabelado, né, o não custo é. de vocês. Vai depender dos imóveis, da Isso, quantidade, isso. tudo. Então, inventário de família que tá... Tu vê no atendimento, consensual, todos se dão bem. Poxa, você vai ter uma operação ali que eu e a Lia vamos conversar, a Lia vai operar ali na formação dessa escritura, eu vou estar atendendo os clientes super tranquilo, assim, agora. Já envolveu briga, você cadeira você voando. trabalha com tabelamento fixo, por exemplo. Agora, se existe briga... Poxa, Ratinho! você tem que tabelar. Você tem que precificar em cima disso, senão cadeira voando, exatamente. Se pegar a cadeira no advogado, gente, fica mais caro também. Eu já tive em cartório uma vez que a pessoa ia assinar um documento e, sem brincadeira, o acento tava errado no nome dela. O acento. Eu até vou mandar esse corte para um amigo, para ele vai lembrar disso. Que ele tava acompanhando, a gente ia fazer outra coisa e, enfim, ele tava lá. Ele tava no cartório, mas não tava ali acompanhando. Eu falei, eu só vou resolver isso aqui e depois a gente segue o nosso compromisso. A pessoa viu o documento tava errado, ela olhou outra pessoa ali que tava envolvida na questão e rasgou o documento. Olha a pessoa só. do cartório ficou assim, cara, mas você acha Como que tá assim? num filme? Você acha que tá na novela, entendeu? Aí nós ficamos assim, incrédulos, sabe? O que é isso? Não, porque eu não vou assinar, porque tá errado aqui. Blá, blá, blá. Então, poxa, Queria arrumar alguma coisa. Imagina a gente precificar um valor abaixo de toda essa pressão aí que envolve Tudo que você vocês lidar passam. com esse tipo de ser humano. Esse é Então, o o ponto. percentual que a gente usa tá correto, né? Sim. A gente utiliza de 10% a 20%, mas Isso. geralmente a gente utiliza 15%. Até, desculpa, Ariane, te interromper, mas cada OAB no Brasil tem as suas tabelas de E tem honorário. tudo isso, né? Sim. Como a gente atende o Brasil inteiro, de um estado Isso. para outro pode ter variação. Então a gente acaba usando ali os 15%, porque realmente é um valor que vai dar. É um dar. ótimo valor. É né? uma Um média valor- legal. É uma média Isso. interessante. Que daí até se, né, a pessoa quiser, né, quebrar o barraco, quebrar o pau, né, daí vai estar incluso também Até- um valor mais caro. Eu tenho um amigo que ele falou, cara, tu cobra valor fixo ou tu também se... Ele brincou. Aham. Mas tu também se mete na herança dos outros. Ele falou, eu fiz essa pergunta, eu falei, cara, se tu soubesse, cara, porque assim, é uma precificação que você faz com base nessa porcentagem, mas com base nessa responsabilidade que você tem, né? Até eu uso muito o exemplo de médico, né? Tenho outro amigo que é médico também e eu falo, cara, eu tento me amparar o máximo possível nessa rotina de vocês, porque, poxa, a gente tá realmente fazendo uma cirurgia jurídica. A gente faz uma cirurgia jurídica ali que nós temos um compromisso com a família e hoje eu vejo, infelizmente, né? Eu já fiz outros cursos fora do direito, assim, para realmente aprender a atender, para aprender a precificar, porque hoje a nossa classe, ela não sabe comercializar. E você Ela- realmente é especialista também. Ela né? trabalha para... A gente fala bem de coração aberto. Nós, hoje, os acadêmicos de direito, eles estudam para concurso. Uhum. E aí, lá na faculdade, não tem uma matéria lá que fala sobre advocacia, âmbitos práticos. Uhum. Porque, Vai sei aprender lá, na prática. vai aprender na prática. Vai lá cobrar
bem abaixo, você vai chorar debaixo da cama, vai falar, o que eu fui fazer? Mas vamos lá, tu vai calejando, Sim. é isso que você faz, né? Perfeito. E pra gente, já indo pro final do podcast, pra última pergunta, só pra gente não deixar de falar sobre holding. Sim. O que você pode falar sobre holding? Em todo caso pode ser utilizado? Vale a pena para todo mundo? O que tem que ser considerado para entender se é um caso de fazer uma holding ou de utilizar outro tipo de instrumento para planejamento sucessório? Legal. Eu tenho uma lista de perguntas para a pessoa quando ela é interessada em holding, né? O que ela quer fazer? Ela quer... beleza, ela quer... Todo mundo quer pagar menos impostos, né? Mas tem algumas coisas assim que as pessoas procuram holding assim, simplesmente porque talvez o nome seja chique. Ouviu Tá na falar? moda. Tá na moda, moda. tá interessante. O holding, assim, a gente lida tem que lidar com valores, assim, práticos, né? Eu converso com contadores, assim, já tive contadores que chegaram no denominador, assim, realmente, de que a gente trata holding ideal quando tem um contexto de mais de 1 milhão de patrimônio, pelo menos, e quando a pessoa realmente quer aumentar o seu patrimônio, quer ter mais. Então, o empresário tem outras coisas, tá querendo com essa renda que ele recebe da empresa comprar imóveis, receber aluguéis, enfim, várias coisas nesse sentido. Então, é uma série de questões. O que eu sempre falo na holding é um trabalho jurídico e contábil. O contábil é algo importantíssimo. Tanto é que no início do ano agora a gente formalizou realmente uma parceria com colegas que são contadores, uma amiga nossa, aquela coisa, né? Eu sempre falo que para você fazer negócio, primeiro você precisa conhecer a pessoa. Uhum. E aí a gente conhece a pessoa, é da nossa confiança, sabe quem é um casal, assim, a pessoa ela conhece muito de holding. O casal, assim, a mulher, ela teve uma experiência no escritório grande aqui na cidade e nós conversamos, assim, já começamos a atender em conjunto. Por isso que eu digo, é um trabalho jurídico e contábil. Então, a holding é uma ótima ferramenta, mas existe essa perspectiva de valor e também de perspectiva de vida. Às vezes a pessoa tem ali um casal está aposentado, tem um imóvel, para que vai abrir uma holding? Porque a holding ela é um CNPJ Que tem um custo que mensal. tem um custo mensal, o contador vai fazer... É uma empresa. É uma empresa. E assim, ela não te faz que você fuja do inventário, é feito o inventário das cotas dessa pessoa que é sócia Então ali nessa também tem empresa. inventário em holding. Exato. Vai diminuir o custo porque você faz o inventário com base na cota ali que é colocado no contrato social. Então, o inventário tá fugindo da holding. Peraí, calma aí. Repetindo, eu não gosto muito daqueles comentários definitivos. Né? Então, você faz um vídeo lá no Instagram e lança lá, ó, faça inventário e faça a holding e fuja totalmente do inventário. Não, né? Peraí, tem alguns pontos que a gente tem que ter atenção. É claro que são entendimentos, né? A gente tem a total humildade de dar um parecer, mas às vezes tem um contexto ali que a gente ou não estava sabendo ou repensou e fala, não, realmente faz sentido você fazer a abertura de uma holding. Mas sempre envolve perspectiva patrimonial e valores de E patrimônio. tem uma certa burocracia. Não é algo assim, conseguir fazer tudo num dia só. Não. É algo que se tem fosse. documento. Porque assim, isso eu falo porque às vezes tem clientes que falam pra nós, né? Quando a gente vai fazer o cálculo de fala do inventário e tal. Não, Ariane, mas a gente vai abrir uma holding e tal. E, enfim, daí às vezes não finaliza ali a parte do seguro. Quando a gente vai conversar de novo, e daí deu certo, foi atrás da holding. Não, ainda não fui atrás, fui ver, o valor é um pouco, né, acima do que eu esperava e tal, e vai ficando. Então, até algo que a gente mudou na consultoria. Se a pessoa fala assim, eu vou fazer uma holding, enfim, a gente mesmo assim coloca os custos do inventário na cobertura de morte. Por quê? Às vezes Deus ali, a pessoa falece no outro dia, não deu tempo de fazer a holding e a família. É bom. Né? Então, a gente faz isso. Isso foi algo que a gente mudou na nossa consultoria, né? E o que a gente fala? Daí fez a holding, nos avisa que daí a gente diminui, então, a cobertura de morte e vê qual realmente que teria que ser o valor. Sim. Mas a gente vê isso, que muitos clientes eles nos procuram, a gente faz a consultoria, não, nós vamos abrir uma holding e tal, e passa. E passa tempo e acaba Sim. não fazendo, porque é exatamente isso, não é algo tão simples. Sim. E que não é todos os casos também que se aplica, né? Sim. Questão de valor de patrimônio, tudo isso, né? Eu tenho um colega que ele também, ele trabalha com isso, ele fala, ó, Michel, nós somos tapeceiros. O que um tapeceiro faz? Tem um tapete lá que a Ariane e o Lucas vão gostar na casa deles. Sim. Mas o tapete talvez eu e a Deb não vamos gostar na nossa casa. Por que a gente brinca com isso, né? No planejamento patrimonial, uma doação vai resolver a vida do Michel e da Deb, mas talvez
a doação não vai resolver a vida do Lucas e da Ariane. Cada pessoa tem um perfil. Exato. O perfil e realmente a questão jurídica, o entendimento jurídico ali, né? Então a gente vai analisar o caso. É a mesma coisa de vocês, né? Com corretores de seguros. Vocês vão analisar ali quais são os melhores caminhos para não cometer o erro ali de talvez colocar um valor a mais que nem precise, ou um valor a menos, enfim. Exatamente. É a transparência, né? Muito bom, né? Então, finalizando aí o nosso podcast, Michel, se você puder mandar aí o seu pitch de vendas, onde o pessoal pode te encontrar nas redes sociais, onde fica teu escritório. Agora é com você. Manda o seu pitch de vendas aí pro pessoal saber onde vai te encontrar. Principalmente quem gostou aí do conteúdo do Michel, quiser contratar ele é nosso parceiro. Real, oficial. Então, muitas coisas a gente pede ajuda pra ele, se a gente tem dúvida ali quanto a cálculo de inventário, tudo ele sempre responde prontamente. Então, ele é da nossa confiança, então manda aí o seu pitch de vendas. Isso aí, obrigado pela oportunidade e vamos lá. Meu Instagram é @MichelAmarilho, com LHO no final, né? Michel Amarilho. E o meu escritório é em Cascavel, mas a gente sempre atende de forma online, né? Também, né? Se a pessoa quiser presencial online, nós também temos aí a opção. E aí eu tenho, até antes de fazer o pitch, eu tenho a cultura mesmo do escritório de fazer vídeos mesmo. De enviar vídeos dando uma satisfação processual para a pessoa. É trabalhoso? Mas a pessoa vai realmente abrir o vídeo que eu faço, às vezes na tela da TV da sala dela. Então ela vai ter uma satisfação ali prontamente do que está acontecendo no caso deles. Então é isso. Então posso atender sem nenhum problema outras cidades, outros estados, sem nenhum obstáculo, né? Outros países. Outros países também, exato. Vamos lá. Então assim, gente, meu trabalho é isso. Eu sou especialista em planejamento patrimonial, né? Advogado de inventários também. E o meu pedido de pessoas que vocês lembrem são produtores rurais. Porque hoje nós temos uma série de produtores rurais que são precisos nessas informações de forma bem pé no chão, né? Tem muitos que estão realmente prometendo algumas coisas que talvez a pessoa não precisa pagar tanto e com uma consultoria bem adequada, bem simples, falando realmente o português, essas pessoas podem ficar mais seguras juridicamente falando, né? Então, o meu pedido que você lembra são produtores rurais, mas é claro, o meu trabalho ele envolve também pessoas que moram na cidade e a gente está sempre à disposição aí para ajudar, seja no inventário, seja na elaboração do testamento ou na conversa aí do que fazer em vida sobre isso. Com certeza evita muita, mas muita dor de cabeça. É isso aí. Que legal. Muito bom. É um prazer ser seu parceiro aí, né, nessa empreitada nos nossos trabalhos. Estamos juntos. E quem quiser me encontrar é no @lucasdrum. Lá vai ter no Instagram, né? Tem muito conteúdo. Tem os cortes do Instagram que a gente está fazendo aqui do nosso podcast. Então tem bastante coisa, exercício físico. Daqui uns dias, paternidade. Já tem paternidade, Já né? tem, bastante coisa. E também quero pedir para vocês se inscreverem no nosso canal do YouTube, que é Desfrucast, e também no Spotify. Seguir o nosso canal lá no Spotify e encaminhar aí para um amigo seu, seja ele produtor rural ou alguma pessoa que você lembrou durante esse episódio, alguma coisa que a gente falou, que vocês já conversaram, encaminha para esse seu amigo para chegar esse conteúdo aí, para que possa chegar a mais gente. E para me encontrar é no @ArianeDrum, no Instagram, Facebook. Lá também vocês vão encontrar muito conteúdo sobre maternidade. Hoje, inclusive, estávamos numa aula, né, do Emanuel. Não sei se esse episódio vai ser lançado antes, vai ser lançado depois. Mas o Emanuel já vai estar por aqui. Ele já estará por aqui. Ele já estará por aqui. Então, tem muito conteúdo sobre maternidade, bom humor, seguro de vida, planejamento, sobre como nós fizemos para empreender. Então, todos os dias estou lá dando meu Bom Dia Brasil. Então, se você quiser um pouco de entretenimento, conteúdo, é só me seguir. E é isso. Então, muito obrigado, Michel, por ter vindo e compartilhado aí o seu conhecimento conosco. Muito obrigado, ouvintes, a todos que estão nos ouvindo aí em todos os canais, Spotify, YouTube, live no Instagram, né? Abre o micro-ondas, tá? Ariane e o Lucas. Bem isso mesmo. E é isso, pessoal. Até o próximo episódio. Tchau. Valeu.